Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou estar com a Adriana Severini, que é psicóloga. Ela vai falar para a gente sobre o consumismo. Adriana? Tudo bem com você? Tudo bom, e você, Sérgio? Graças a Deus, na santa paz. Aí, vivendo, como todos nós, nessa quarentena, por causa dessa pandemia. Então, não tem jeito, a gente tem que fazer a nossa parte, não tenha dúvidas, né? Ficar mais Não é tranquilinho isso? em casa, esperar passar um pouco. Pois é, e eu tenho certeza também, acredito que as pessoas, nós, não seremos aí mais os mesmos, assim, eu digo entre aspas, após essa pandemia, Muitos hábitos aí, Adriana, foram mudados com esse confinamento, não tem outro jeito, A gente perdeu aí a rotina, praticamente, que a gente sempre teve no dia a dia, de sair, ir para a rua, trabalhar, enfim. Uma das maiores preocupações aí dos especialistas em comportamento, para o consumismo que a gente pode chamar aí de exacerbado, as pessoas passam a consumir muito mais, Então isso é uma mudança abrupta, nas nossas vidas. Mas tudo, a gente tem que procurar, se adaptar. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também, dessa situação, esse consumismo mais, essa mudança abrupta, esse consumismo crescente, das pessoas, nesse momento aí de pandemia, desse confinamento que a gente está vivendo. Não, porque assim, as pessoas começaram a consumir mais porque abriu como se fosse uma brecha emocional. Então, a hora que você começa a se sentir mais ansioso, está faltando coisas na nossa vida que a gente não estava acostumado a viver sem. Então, que é o contato humano, contato com amigos, aquela coisa de você abraçar as pessoas, e isso faz muita falta. Então, ela começou a colocar no valor em coisas. Infelizmente, assim, então ela acabou substituindo esse contato humano em comprar coisas, adquirir coisas. E a gente vê que está cada vez mais, e você começa a comprar coisas que não são necessárias, e a gente tenta nos enganar falando que essas coisas são imprescindíveis. E não são compras com valor muito alto. Então a gente sempre pensa, não, eu vou comprar. Só é preocupante quando eu compro uma coisa muito cara, que tem um valor muito alto. Não, às vezes uma compra de coisinhas pequenas com valor financeiro pequeno, coisas no valor de R$10, R$15, já é muito grande, porque depende da quantidade que você está comprando e se aquilo realmente tem importância, se você vai usar ou não aquele objeto. É verdade, por isso que as pessoas acabam aí acumulando, as coisas sem necessidade. E nesse momento de pandemia, mais ainda, que tem muita gente que acaba no desespero, Adriana, e sai correndo aí, por exemplo, para o supermercado para poder comprar as coisas em quantidade, com medo, precisa disso? Há necessidade disso, Adriana? Não, não há. A gente acaba usando esse medo de faltar alguma coisa, de estocar, ter que estocar alimento, ter que estocar água, alguma coisa assim, como uma desculpa para a nossa ansiedade, para aquilo que a gente está sentindo falta. Então a gente usa aquilo de ir ao supermercado e comprar coisas em excesso, então alimento em excesso, igual a gente viu papel higiênico em excesso logo que começou a pandemia, como uma desculpa, mas na verdade é uma fuga para aquilo que a gente tem, da ansiedade, da falta que a gente está sentindo. Então, assim, não é uma necessidade real, mas a gente utiliza isso como uma desculpa, não vai faltar. Então, se faltar, eu já tenho. Mas não é real, porque a gente vê, já está há 3 meses praticamente, aqui em São Paulo, a gente em quarentena. E você vê que nenhum produto entrou em falta. Tirando-se no começo álcool em gel, essas coisas que a gente viu, faltou, mas depois já começou a repor, você vê que nada faltou. Item de alimentação, nada que era básico que a gente precisava, faltou. Então era um medo irreal que nós tivemos no início, e que foi que a gente saiu correndo comprar um monte de coisa, e que na verdade estava camuflando uma ansiedade e um sentimento de falta, que a gente precisava um sentimento emocional mesmo, que a gente precisava colocar para fora e acabou traduzindo em cima de compras. Exatamente. Inclusive no começo, de tudo isso, eu acompanhei, tenho acompanhado e vi avisos tudo das autoridades, falando, olha, não precisa correr, não há necessidade de estocagem,
né? Porque já estava, inclusive, começando. Eu vi algumas pessoas já correndo, dando entrevista e falando: ah, não, eu estou indo para o supermercado para comprar o que eu puder, né, para poder estocar por causa dessa pandemia. Quer dizer, ainda por cima, eu acredito que seja um erro também, porque você prejudica, né, outras pessoas, né, Adriana? Isso, e vai gerando um pânico desnecessário, porque as pessoas começam a olhar e falam: nossa, o supermercado está cheio, eu vejo meu vizinho chegando com um carro cheio de compras. Eu começo a entrar num pânico que já, por causa da própria situação, que é inusitada para a gente. Uhum. Acho que pouquíssimas pessoas vivendo a pandemia em 1918. Então, assim, ela gera um pânico muito grande e dá um medo. Então, você já sai descontrolado fazendo essas compras. E isso, à medida que vai entrando no seu dia a dia, no seu jeito de ser, começa a desenvolver uma outra doença que pode ser mais para frente, que é a acumulação compulsiva, de você ter necessidade de É. ter objetos que não tem valor nenhum. Então você pode começar com objetos de comida, alimentação, que é aquilo que é mais fácil de você comprar. Então você compra pacote de arroz, macarrão, que vão perdendo a data de validade, você não consegue jogar fora, você não consegue dar para outra pessoa. Quando perde a data de validade, você não consegue jogar aquele alimento fora. Então você fica com várias coisas estragadas, guardando no armário, e você não consegue de jeito nenhum jogar fora. E isso vai te fazendo mal, porque a pandemia vai passar e esse comportamento vai permanecer, o que é muito triste, porque você acaba adquirindo uma outra doença que foi gerada pela ansiedade que esse período de pandemia acabou causando em você. Uhum. Quer dizer, vamos dizer assim, como se fosse um hábito, né? Acaba se tornando um hábito a pessoa ir lá, né? Mesmo Acaba depois que virando um passar hábito. essa situação que a gente está. Exatamente, passou essa situação, acaba virando um hábito. Então eu já tenho um hábito de chegar, encher o carrinho ou comprar coisas que eu acho que vão faltar, que são gêneros de primeira necessidade, mas na minha cabeça. Então eu falo assim: eu tenho o cabo de carregador do celular. Como eu vou ficar trancada em casa, eu acho que vai faltar. Não é que eu compro 2 ou 3, eu compro 200 cabos de carregador e deixo em casa. E aí daqui a pouco, mês que vem, eu compro mais 200. O mercado abre, eu continuo com a mania de comprar, ter sempre 200. E de casa eu vou comprar. Então eu tenho 200, 400, 600. Daí imagina aquilo dentro de casa guardado. Aí você começa com outras coisas, porque você sempre dá um vazio, daquela necessidade que parece que não está completa. E que você tem que sempre suprir essa necessidade de que algo vai acontecer e que você precisa estar de sobreaviso, como se você tivesse, nossa, eu tenho todo um Uhum. kit aqui de sobrevivência. Então eu vou comprando coisas que eu acho que são necessárias para esse kit de sobrevivência. Então eu vou estocando alimento, eu vou estocando, como eu disse, um cabo de celular que não é necessário quando a gente está numa vida normal. Qualquer esquina você compra um cabo de celular. Mas eu começo a colocar na minha cabeça que isso é fundamental e que eu preciso manter isso comigo. E cada vez mais eu vou comprando. E daí eu passo para outras coisas. E aí Você começa estava a virar falando. um distúrbio mesmo. Exato. Você estava falando agora, né, há pouco da acumulação, do acumulador compulsivo, né? É isso que eu queria que você explicasse melhor para que a gente entendesse, né, o nosso telespectador também. Você comparar, né? Porque, por exemplo, você está consumindo no momento em que há uma situação, né? Que é esse caso que a gente está passando dessa, né, pandemia, que já está, como você mesma falou, aí pelo menos, né, uns 3 meses já e não se sabe também quando isso vai acabar. Agora, a pessoa que se torna consumista nesse momento, né, não sei se ela também sempre foi ou não, né, mas ela pode ser enquadrada mesmo nesse quadro aí de acumulador compulsivo, doutora? Pode. O principal fator é assim, quando ela começa a comprar coisas que não fazem falta, ela tem muita coisa da mesma. Tipo, como eu falei, assim, ela tem 200 cabos de Uhum. celular que não vai precisar de tudo aquilo. Ela não consegue se desfazer daquilo, e se desfazer das coisas é um sofrimento muito grande. É como se ela estivesse perdendo uma pessoa. Assim, uma pessoa, um animal de estimação, alguma coisa que ela sente dor. Então, assim, jogar fora uma roupa ou dar para uma pessoa
causa um sofrimento grande. Então você vê pessoas que choram, quando precisa arrumar a casa dela, ela chora porque é um sofrimento, é como se ela estivesse perdendo alguém muito querido para ela. Então a gente precisa ficar muito atento nessa linha, quando isso começa a acontecer. Quando a pessoa gasta muito em coisas que não são necessárias, com objetos repetidos, daí ela começa, tem todas as desculpas, ou porque ela precisa, ou porque ela está fazendo coleção, ela não tem cuidado com esses objetos e se desfazer desses objetos é muito difícil. Seja para doar, ou seja porque, como eu disse, no caso dos alimentos, já venceu, está estragado, precisa jogar fora, ela não consegue, e o outro que está junto com ela precisa entender que ela realmente sofre. Não é frescura, ela não está fazendo drama, ela realmente sofre, ela não consegue se desapegar daquilo que ela tem. Então, aí passa a ser uma acumulação compulsiva mesmo, passa a ser uma doença. E que ela precisa de ajuda para conseguir passar por esse transtorno e voltar a ter uma vida normal. Porque seguido dessa acumulação compulsiva, ela deixa de ter uma vida saudável. Então ela vive em condições que não são muito legais, acaba tendo muitas dívidas, porque imagina, você comprando uma coisa, mesmo que sejam baratas em grandes quantidades, você acaba com o passar do tempo tendo dívidas, porque você não consegue pagar tudo. Então, quem convive com alguém que você percebe que está comprando muita coisa, começa a prestar atenção. Vê se não está saindo um pouco fora do eixo, tenta conversar com essa pessoa. Então, assim, entender o que é dentro do adequado e o que está passando. Então, eu falei assim, eu dei um exemplo porque parece besteira. Não, entendi. Mas se você vê que a pessoa compra muito, até livro, se ela está comprando muito livro e ela não lê, fala, peraí, o que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho? Eu queria que a senhora explicasse, porque eu fiz essa comparação entre o consumismo, né, com o acumulador, né, a acumulação compulsiva. Eu sei, estou te falando porque eu assisto de vez em quando, não sei se você já viu, tem, né, os programas da Discovery aqui, que chama Acumuladores, né? Doutora, eu fico impressionado. Eu falo, não, isso só pode ser montagem, não pode ser uma pessoa não acumular tanta coisa. Mas eu queria saber essa diferença, né, do atual momento, né, do consumismo, né, por isso que eu fiz essa relação do acumulador compulsivo, né, de coisas, tudo, porque isso vem de anos, de muito tempo. Eu queria que a senhora falasse se isso tem a ver, né, com problemas que a pessoa teve lá atrás na vida, a perda de alguém, né, um distúrbio, por exemplo, emocional, que faz com que a pessoa, né, acabe se tornando acumuladora, por exemplo. Ela normalmente começa por assim, pela ansiedade que vai aumentando, então ela vai colocando sentimento em cima daqueles objetos, que pode ter acontecido por um trauma, ou ela perdeu alguém, ou aconteceu mais algum tipo de situação traumática, e que a pandemia não deixa de ser uma situação traumática, porque a gente começou a vivenciar um modo de vida completamente diferente do dia para o outro. Então a gente vivia de uma maneira até o dia 12, 14 de março aqui no Brasil, e a gente passou a viver de outra maneira completamente diferente, literalmente do dia seguinte. Então assim, para algumas pessoas isso vai ser um trauma muito grande e difícil de lidar. Então o trauma varia de pessoa para pessoa. O que para mim pode ser um trauma, para uma outra pessoa não. Então, por isso que é necessária essa sensibilidade de entender, porque às vezes eu falo, mas para mim isso foi tranquilo, mas entender que para outra pessoa não foi, porque tem todo o histórico de vida dela, como que ela lidou, entender o que é trauma, para a gente poder ser mais empático e compreensível com essa pessoa. Então, pode ser que depois dessa pandemia, a gente lide com pessoas que começaram durante a pandemia com o consumismo, ou seja, comprando demais, coisas que não eram necessárias, com esse medo de faltar alguma coisa em casa, de eu ficar precisando e não ter, e aí começaram a comprar coisas demais, e depois da pandemia, esse comportamento ele se mantém, e aí sim vira um acumulador. Então ela começa como um consumismo muito exagerado, é uma primeira passo, primeira etapa, e ele progride para um acumulador mesmo, que é aquele quando a pessoa começa e não consegue mesmo parar. Então você está me dizendo que o consumismo... ele é uma primeira etapa, é uma etapa prévia. Mas de qualquer maneira a senhora está dizendo então que o consumismo ele pode ser aí configurado como um distúrbio emocional, é isso?
Pode. Quando é exagerado, quando você gasta demais, sem coisas que não tem necessidade e que já estão comprometendo aí pelo menos 70% da sua renda, é um sinal amarelo, para você já ficar alerta. Então, aquela coisa que você tem, sapato demais, roupa demais, eu falei, tudo que você tem em excesso, sem ser necessário, mas principalmente que comprometa a sua renda, pelo menos 70% da sua renda você está gastando com compras que são desnecessárias, com coisas que você não usa, é um sinal de alerta. É falar, epa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Porque assim, se você compra e você usa, é tranquilo, você comprar e ir guardando, e principalmente aquela coisa, eu vou comprar para quando eu tiver um momento para utilizar, então eu vou comprar 15 livros para quando eu for usar, tiver tempo para ler. Agora a gente tem tempo para ler, então por que eu não estou lendo agora? Então, começar a se questionar sempre. Quando que é esse momento que eu vou poder fazer isso? Eu falei do exemplo dos fios de cabo de celular. A mesma coisa, quando que eu vou precisar? Então, se colocar um prazo. Então, quando só tiver 2 cabos, eu volto a comprar mais cabos de celular. Se eu não conseguir fazer isso, e eu ver que eu tenho que sempre estar comprando, sempre comprando mais, de novo, um sinal de alerta. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Algo está mexendo comigo que tira a minha segurança e faz com que eu sempre precise estar sempre comprando outras coisas para me sentir seguro. É como se eu sentisse confortável e tranquila. Então eu preciso comprar sempre bastante coisa. E não importa o que. Normalmente, por isso que eu falei, valores pequenos são mais fáceis, porque chama menos a atenção de quem mora junto com a gente. Então, se eu chego com uma coisa muito cara, e assim, a quantidade é maior do que o valor. Então, assim, por incrível que pareça, me dá muito mais satisfação para quem é consumista ele chegar com vários fiozinhos de telefone do que ele chegar com carro. Porque ele vai ver são várias sacolinhas, vários pacotes, porque o carro ele compra uma vez só e ele não vai ter dinheiro por um longo tempo para ele vir comprando outras coisas. Mas se ele vai comprando coisas pequenininhas, todo dia ele vai chegando, então coisas com valores pequenos. Então todo dia ele compra várias coisas. Só que no montante ele vai ver que ele jogou um carro fora, que ele poderia ter comprado. No caso até o carro é difícil. Não, doses pequenas. Exato. É até difícil porque o carro, né, o preço que custa um automóvel ele não vai comprar 10, 20 ou 30, né? Não tem como. Não vai. Então ele vai nas coisas... A grande maioria de financiamento, ele vai com coisas pequenininhas. Pois é, mas olha coisas que pequenas, pegar né? o montante, mas pegar o montante, pode ver que ao longo da vida dele, ele jogou um carro dele fora em coisas que não... totalmente Não, muito mais desnecessárias. até, né, doutora? Muito mais que um carro. Eu fico impressionado desse programa que eu assisto, dos acumuladores. Tem pessoas com 80, 90 anos que são assim desde novo, desde jovem. Imagina, né? Você não entra nem na casa da pessoa. Balde, boneca, tudo, e não jogam fora, né? O medo é esse, né? E sofrem por aquilo, por aquele balde, né? Tem que entrar no programa lá que eu assisto aqui de vez em quando, além das pessoas que vão retirar, né, essas tranqueiras todas que as pessoas acumulam, né? Tem que ir o psicólogo, o médico, tudo, porque a pessoa ela pode ter um ataque, né? Ter um problema, né, muito grave por causa disso. Problema sério. Porque é como se estivesse jogando parte dela fora, cortando um braço, uma perna, mais do que um ente querido. É como se fosse um pedaço dela que você está jogando fora. E foi começando assim, com pequenas coisas. Por isso que é bom a gente estar atento conosco mesmo e com as pessoas que estão à nossa volta. Porque começa, não é assim de uma hora para outra, e começa muito devagarzinho sem a gente perceber. E sempre com a desculpa, não, mas isso eu preciso, mas isso é importante. E agora a gente está vivendo um momento muito delicado e muito diferente na nossa vida. É verdade. Pode dar uma brecha para entrar um monte de coisinhas na nossa cabeça. Tem toda a razão. Agora, e como diagnosticar, doutora, que a gente está aí exagerando nas compras? Eu acho que sempre dá uma olhada, começa assim, olhando aquilo que você tem na sua volta. O que você tem em casa, o que você está gastando, sempre fazer uma lista do que você compra. Quando você vai no supermercado, você tem uma lista. Quem compra bastante, no fundo, sabe que é uma pessoa que tem tendência a comprar bastante. Então, é chato, porque você tem que manter...
um controle de você mesmo, saber o que você está comprando e para quê, e você sempre saber, nossa, mas aquilo que eu comprei eu estou utilizando, mas por quê? E fazer regras, tipo assim, olha, eu comprei 3 livros, eu vou comprar mais 3 quando eu acabar de ler esses 3. Se eu não ler esses 3 que eu quis, que eu comprei agora, então eu não compro os próximos 3. E você vai mantendo regras, porque aí você consegue manter o controle se você está comprando demais ou não. E sempre assim, não vale aquela coisa de, eu compro porque eu preciso. Eu sempre tenho uma regrinha para os meus pacientes, que é a regra das 72 horas. Então, você quer comprar alguma coisa, você põe 72 horas. E aí você vê, se depois de 72 horas você ainda continua pensando naquilo que você queria comprar, é porque realmente você queria comprar aquilo, não foi por impulso. Então, a primeira coisa, acho que a regra das 72 horas funciona super bem, porque ele quebra as compras por impulso. Ele faz você pensar no que você está comprando e por quê. E isso fica mais fácil para a gente tomar conta da gente mesmo. Então, é uma forma de ver. E o diagnóstico, quando você percebe que está tomando conta da sua vida, que você está ficando endividado, a sua casa está muito cheia de coisas, é procurar um psicólogo para te ajudar nisso, para entender em que ponto que você está, se realmente você está consumindo em excesso, ou você está a ponto de virar um consumidor, um acumulador compulsivo, e em que momento que você está, e o que aconteceu na sua vida para ter essa transição, ter esse momento. Porque é muito E outra fininha a coisa, linha que separa um do outro. é. E nesse momento que a gente está vivendo, então, essas compras online, por exemplo, eu acho, senhora, na sua opinião, isso acaba levando as pessoas a comprarem mais ou não do que o presencial, no caso, sair de casa para ir no supermercado? Eu acho que atualmente acaba comprando mais. Porque assim, a gente está no mundo que está sem distração nenhuma. Você só tem distração dentro de casa. E tudo que é virtual. Então você está ali, você está sem fazer nada, você cansou de ver filme, você cansou de ver rede social, o que você faz? Você entra ali e começa no celular mesmo mexer. Aí você descobre que você está precisando de um guarda-chuva, sendo que você está trancado dentro de casa. Você vê um bonitinho, aí você compra. Aí você viu E a outro, facilidade, né, doutora? porque você está ali, você está sem É fazer só nada. clicar, É né, aquela meter coisa o do dedo ali no tédio. celular, dar um clique e pronto. A compra está na O tua cartão de casa no dia crédito já está seguinte. cadastrado, exatamente. Você põe o dedinho, já está cadastrado e chega tudo na sua casa. Então, por isso, o online agora ficou muito mais fácil. Você não sente que você está gastando dinheiro, você não percebe que está Esse é comprando o tanto, perigo, e o viu, doutora? Esse é o tédio está fazendo perigo. a gente comprar. Porque você está ali, ó, tô quietinha Exatamente. aqui, ó, a hora que eu olho, eu já vi, já comprei tudo. E fico feliz que de repente Esse é o começa a perigo. chegar presentes para mim. E o gostoso é que na hora que chega, você até esquece que comprou e de repente começa a chegar um monte de presente na sua casa. Você fala, nossa, que gostoso. Você nem sente Nossa. que foi você que comprou. Bom, alguém me deu de presente, chegou aqui em casa, eu nem esperava. Então, por isso que vai Nossa. viciando. Porque tem a sensação boa quando chega, você não sente que gastou e é muito rápido. E te tira do tédio muito fácil. Mas essa sensação de você abrir o pacote, tudo é maravilhosa, né? Uma Não, é sensação muito ótima, gostoso. né? Porque chega Porque para você você nem tudo percebe. embrulhadinho, tudo, né? Nas E você compras fala, nossa, presenciais, você presente pra vai ao mim, que supermercado, vai legal. à loja, você vê o produto, você vê tudo. Agora, online não, né? Chega aquele pacote fechado, você já fica curioso, já fica doido, né, para abrir o pacote e tudo. Por isso que eu estou falando para você, aí é que mora o perigo. Essa questão de Exatamente. consumismo está aí, né? A internet facilita, né? Mas tem esse outro lado, né? Da questão das compras, tudo é fácil, né? Basta clicar um botão, pronto, você já está no dia seguinte com a sua compra em O casa, né? produto Então, chega, como a senhora falou, com certeza isso faz com que as pessoas consumam mais ainda, né? Não, e entra o lado da carência, se você, porque é uma fase que a gente está realmente mais carente. Você é com essa sensação de que você está ganhando presente. Então parece que tem alguém que gosta de você e que está te mandando presente. E você não consegue. É muito engraçado porque parece que divide o seu cérebro. Parece que não foi você que comprou. Então é aquela coisa de se sentir mais amado ainda. Então alguém gosta de mim, está me mandando um monte de presente. Nossa, que gostoso. Então por isso que vicia muito mais fácil. Que a gente acaba É se verdade. auto-enganando. Então chega aquele monte de E que caixa que você atitudes? gastou. Eu acho que a Exato. principal é pensar.
A hora que você entra no automático, nos aplicativos, primeiro é não ter muito aplicativo de compra. É, de novo, por que eu quero? Eu preciso mesmo? É chato, isso é muito chato. Mas é você o tempo todo tá perguntando por quê e para quê. Para que eu quero isso? Por que eu preciso comprar isso? Quanto que eu já gastei? Olhar quanto que está o seu cartão de crédito, quanto que você já gastou esse mês e quanto que você pode gastar. E não deixar passar, eu acho que colocar um teto e não deixar passar aquele teto. Qual que é o meu teto de gastos? Passou daquilo, acabou, não gasto mais. Mesmo que eu fale, nossa, mas eu preciso muito disso. Não, eu espero o mês que vem. Esse mês acabou, meu teto de gastos é esse. Então, ter as coisas muito sob controle. É muito chato, mas a gente precisa, porque agora que a gente está com uma vida sem praticamente nada de lazer para fazer, embora a gente tenha muito tempo livre, a gente tem muito pouco lazer. Fica muito fácil a gente se perder nisso. Porque se for olhar, a vida da gente está ficando muito chata. Porque você não tem os amigos, você não sai, você não vai à festa, você não vai a lugar nenhum, você fica em casa. Então, assim, o que tem de gostoso para fazer de diversão? Não dá para viajar, não posso encontrar com as pessoas que eu gosto, e você acaba comendo e gastando. E aí são duas coisas que a gente vai perdendo o controle. Exatamente. Mas aí é que tá. O problema é você chegar a ter, né, esse autocontrole, né? E isso é que é complicado, assim, você precisa, né, nessa você situação. precisa conversar muito sozinho. Falar com você mesmo. Eu falo, quanto mais sozinho você conversa, melhor sinal de sanidade agora. Fala, Adriana, eu preciso Exatamente. disso. Por que você está pedindo isso? Hoje em dia, falar sozinho é o melhor sinal de sanidade que você tem. É verdade. Bater um E papo com rapidinho você pra gente. mesmo. Parar. Sim, Pode falar. sim. Cara, o papo tá tão bom que eu tô perdendo até a hora aqui. Mas eu queria só falar mais uma coisa, porque a gente já está quase chegando aqui ao final do programa. De que forma, doutora Adriana, esse isolamento social interfere aí nas relações humanas? Está interferindo muito, porque o ser humano foi feito para interagir com as pessoas. Então a gente está aí, pessoas que vivem sozinhas, que estão interagindo com uma, duas ou três pessoas, então está sentindo muita falta da vontade de beijar, de abraçar. Então está dando, eu vejo muitas Sim. pessoas com depressão, a ansiedade está super alta, então isso interfere na forma de consumir as coisas, então está comprando mais para aplacar essa necessidade que eu tenho de carinho, de afeição, tanto de receber quanto de dar, porque a gente precisa das duas coisas, e a isso se refere no consumismo e na forma como a gente se alimenta. São duas coisas muito fortes que a gente pode ver hoje em dia que está muito presente na vida de todo mundo, porque nós não fomos feitos para ficar isolado ou convivendo com um Nem número presos, de pessoas né, muito restrito, doutora? nem presos, Nem presos, isolados e nem restritos confinados, né? e com Exatamente. medo. Porque mesmo as pessoas que precisam sair, estão saindo para trabalhar, elas estão saindo com muito medo. Então, esse medo de pegar o vírus, mesmo medo de transmitir para outras pessoas. Então, a gente está passando por um período que a gente não é completamente desconfortável. Então, a gente começa a colocar em outras pessoas, em outras coisas. Então, comprando, comendo. Por isso que o ideal é trocar por hábitos mais saudáveis. Que é difícil, eu sei, como fazer exercício, tentar estudar, ler. É super difícil, ainda mais agora que já faz um período longo. Mas tentar colocar um foco para isso, por mais difícil que seja. No comecinho estava mais Boa, fácil, doutora, agora eu sei boa. que está ficando mais complicado. Porque o tempo vai passando, né? Já tem tempo que a gente está nessa situação e ainda não tem uma previsão, né, de quando isso vai Não. passar, né? Pelo menos por enquanto. Doutora, Não, e eu queria como que vai ser agradecer a quando tua passar? participação. Eu que agradeço, Exatamente. Sérgio. Muito Mas a gente obrigada. vai sair dessa. Deus é grande, Deus é maior, Com a gente vai sair dessa certeza. situação. Eu tenho certeza que o mais breve e o mais rápido possível. Eles vão encontrar essa Eu acho vacina que aí, entendeu? Para a gente se livrar desse coronavírus, eu tenho certeza disso. Obrigado pela tua é poder dar participação, vários tá? abraços. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Imagina, tá bom? Até uma próxima Tá vez, joia. doutora Adriana. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa foi a doutora Adriana Severini, né, psicóloga, falou aqui comigo no nosso programa aqui, o Alesp Conecta, né, sobre essa questão do consumismo, né, em tempos aí de pandemia, né, tempos que a gente está nessa quarentena toda aí. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.